Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que ele transforme cada dia da sua vida. Muito bom dia para você que está aqui com a gente no início dos nossos 10 dias de clamor e 365 dias de oração. Estamos iniciando hoje essa jornada e ela tem o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim. Um tema que é muito apropriado para o momento em que a gente vive. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Nessa jornada de oração, o nosso papel não é apenas orar e também não é apenas assistir às mensagens que nós teremos durante os 10 dias aqui. Mas você precisa, além de buscar o Espírito Santo, se envolver de tal forma que o Espírito Santo te use essa semana. Então, por isso, todos os dias, nós vamos ter, antes da mensagem, o momento de oração, pelos motivos que você encontra aí na sua revista, e também o momento do desafio missionário. Vamos então aos motivos de oração que nós temos nesse primeiro dia. O primeiro desses motivos é que eu e você busquemos honrar e reconhecer o Espírito Santo como Deus em nossa vida. E em segundo lugar, nós precisamos orar para que a gente consiga aproveitar a companhia e a amizade do Espírito Santo todos os dias de nossas vidas. Então é muito importante que você faça essa oração, tá bom? E nós vamos daqui a pouco dar uns minutinhos para você orar ao Senhor a respeito desses dois motivos. Mas além da oração, nós precisamos também nos colocar à disposição do Espírito para sermos usados por Ele. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através do desafio missionário. E qual que é o desafio para hoje? O seu desafio para hoje é você escolher 5 pessoas para você orar para que o Espírito Santo atue na vida delas. A dica que eu quero dar para você é o seguinte: escolha 5 pessoas que você deseja ver no céu. Escolha 5 pessoas que ainda não tomaram a decisão por Jesus e coloque nas mãos de Deus essas 5 pessoas para que durante esse ano você, a nossa igreja e todos nós juntos oremos e trabalhemos pela salvação dessas pessoas. Combinado? Neste momento, então, você vai ter uma música de fundo bem agradável para que você possa ter alguns minutos para orar por esses motivos e também pelas 5 pessoas que Deus está colocando agora no seu coração. Combinado? Feche seus olhos agora e fale com Deus nesse mesmo instante.
Querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, no comecinho desse dia, na Tua presença, porque nós estamos desejosos de receber o poder do Espírito Santo e também de sermos Seus instrumentos para a salvação de outras pessoas. E agora nós queremos colocar nas Tuas mãos 2 motivos muito especiais pelos quais nós devemos orar. O primeiro deles, Senhor, é que o Senhor nos ajude todos os dias a reconhecer e honrar o Espírito Santo como sendo uma pessoa divina, como sendo Deus, Pai. Essa pessoa divina é tão importante para nós, para a nossa transformação, para a nossa santificação. Por isso, Senhor, nos ajude a nos relacionarmos com o Espírito Santo da maneira correta, como a Tua palavra nos pede. O segundo motivo, Senhor, é que o Senhor nos ajude também a aproveitar o companheirismo e a amizade do Espírito Santo nas nossas vidas. Como é bom, Pai, ter a presença do Senhor através do Espírito todos os dias. Como é bom ouvir a voz do Espírito nos consolando, nos ajudando, nos fortalecendo e nos mostrando o caminho a seguir, Pai. Por isso, nós colocamos esses 2 pedidos nas Tuas mãos, confiando que o Senhor nos atenderá. Mas também, Senhor, nesse momento, nós queremos colocar aqui o nome das 5 pessoas que os nossos irmãos acabaram de escolher. Pessoas que precisam ser salvas, pessoas que precisam receber ainda, Senhor, a graça de Jesus em suas vidas, Pai. E nós te pedimos que nesse exato momento o Teu Santo Espírito seja enviado para alcançar, para tocar o coração de cada uma dessas 5 pessoas, Pai. E que nesse dia também, Pai, possamos entrar em contato com essas pessoas ou por ligação ou por mensagem, para perguntar como elas estão e para perguntar se elas precisam de alguma coisa e se nós podemos ajudá-la. Porque assim, mostrando amor a elas, Pai, nós temos certeza que o Teu Espírito agirá nos corações e abrirá os caminhos para que o Evangelho encontre morada em suas vidas. Por favor, Pai, esteja com essas pessoas e esteja conosco agora também, porque agora nós vamos louvar o Teu nome e logo em seguida nós abriremos a Tua palavra. Cuide de nós, perdoe os nossos pecados, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor possa então atuar com milagres espirituais. Para ser usado, é preciso orar com fervor, suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador.
íntimo do próprio Deus. Ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa, Ele não vai tragar. Deus tem pressa, Ele não vai O tema da meditação dessa manhã é a pessoa do Espírito Santo. E o texto que nós vamos ler se encontra em João 14, verso 16, onde está escrito: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador." Foi dessa forma que Jesus apresentou o Espírito Santo para os seus discípulos. Existe um ponto interessante nessa fala de Cristo. A palavra outro, no grego, é alós. E alós significa outro da mesma espécie, outro da mesma natureza. Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos o seguinte: olha, eu preciso ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. E eu vou pedir para o meu Pai, e o meu Pai enviará para vocês alguém da mesma natureza que a minha. E esse envio, segundo o texto, não seria temporário, não seria de forma limitada, mas de maneira permanente, para que esteja com vocês para todo o sempre. Falar sobre o Pai é algo que é comum para nós. Falar sobre Jesus, sobre o Filho, também é natural. Mas falar sobre o Espírito Santo, quando isso acontece, muitos hesitam, muitos se confundem, muitos até mesmo evitam tocar nesse assunto por não compreenderem muito bem a natureza do Espírito Santo. Mas observe como Ellen White, no livro Este Dia com Deus, trata o Espírito Santo. Ela diz o seguinte: Cristo declarou que após a sua ascensão, Ele enviaria à sua igreja o seu mais importante dom, o Consolador. E ela descreve Jesus dizendo que o Consolador é a alma de sua vida, a eficácia de sua igreja, a luz e a vida do mundo. Você consegue perceber? O Espírito Santo não é tratado na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, como uma força impessoal. Não é uma energia mística enviada do céu sobre as nossas vidas. O Espírito Santo é alguém. E ele é alguém que atua, é alguém que influencia, é alguém que transforma a nossa vida. E o mais interessante é que essa promessa não é uma promessa que ficou presa ao passado. No livro Atos dos Apóstolos, Ellen White mais uma vez diz que a promessa do Espírito Santo não é limitada a uma época ou a um povo. A promessa do Espírito Santo é para todas as pessoas, desde o Pentecostes, até hoje, até o fim, até a consumação dos séculos. O Espírito Santo continua sendo o dom de Deus para os seus filhos e continuará assim. Jesus usou uma metáfora interessante. Ele comparou o Espírito Santo a um vento que sopra onde quer, em João 3, verso 8. Perceba, você não vê o vento, você não enxerga o vento se movendo, mas você sente os seus efeitos. Um outro detalhe importante é que você não controla o vento, mas você percebe a sua ação. E assim é o Espírito Santo na nossa vida. Ele é real, mesmo quando invisível. Ele é ativo, mesmo quando nós não o compreendemos plenamente. Ele age no novo nascimento, ele age na conversão, na transformação do coração. E é por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gente precisa tanto do Espírito Santo na nossa vida. Apesar dessa importância, algo preocupante acontece. Muitos cristãos tratam o Espírito Santo como um ilustre desconhecido. Falam sobre ele, mas não o conhecem de forma pessoal. Muitos teólogos, ao longo da história da igreja, perceberam isso. Emil Brunner, certa vez, afirmou que o Espírito Santo sempre foi moderadamente rejeitado na teologia. O Martin Lloyd Jones disse que não há tópico tão negligenciado como o tema do Espírito Santo. E Leroy Froom declarou que a falta do Espírito é o nosso pior problema. Veja, queridos, que esse não é um problema pequeno. São palavras muito fortes, mas muito necessárias nos dias de hoje.
Porque nós podemos ter estruturas, podemos ter planos, podemos ter projetos, recursos, programas, equipamentos e ainda assim faltar algo essencial na nossa vida espiritual. Dwight Nelson expressou isso de maneira direta. Se não admitirmos a nossa falta do Espírito Santo, ele disse, nunca sairemos do cristianismo formal. Sabe, queridos, a Bíblia é clara. O Espírito Santo é uma pessoa divina. Em Atos 5, Pedro declara, mentistes ao Espírito Santo. E depois ele fala, não mentistes aos homens, mas a Deus. A Bíblia afirma que o Espírito Santo pensa, o Espírito Santo sente, o Espírito Santo decide e o Espírito Santo intercede. Mais uma vez, Ellen White, no livro Testemunhos Seletos, disse que a ausência do Espírito é que torna destituído de poder o ministério evangélico. Perceba, irmãos, nós podemos possuir erudição, talento, eloquência, doutrinas corretas, ter uma forma de falar que arraste multidões, mas sem o Espírito, nenhum coração será tocado. Nenhum pecador será ganho para Jesus. Por outro lado, meus irmãos, quando o Espírito Santo está presente, até o mais simples discípulo torna-se um instrumento poderoso nas mãos do nosso Deus. A presença do Espírito é fundamental. Agora pense nisso. Por que Jesus precisava ir embora? Por que ele não poderia permanecer fisicamente? E a resposta traz para nós algo profundo. Em O Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz que o Espírito Santo é o representante de Cristo, despojado de personalidade humana, independente dela, limitado pela humanidade, ela diz, Cristo não poderia estar em toda parte, mas pelo Espírito, o Salvador torna-se acessível a todos, em todos os lugares, em todos os momentos. Na hora em que você precisar de socorro, o Espírito Santo está disponível para você, onde quer que você esteja. E isso, meus irmãos, muda tudo, porque nos mostra que nós não estamos distantes de Cristo, que nós estamos, pelo Espírito Santo, cercados pela sua presença. Veja, meu irmão e minha irmã, quando nós passamos a tratar o Espírito Santo como pessoa, a nossa experiência, a nossa vida espiritual muda. Porque nós não falamos mais de algo, nós não falamos mais de uma coisa, nós não falamos mais de alguém que não conhecemos, mas falamos de alguém que nos consola, falamos de alguém que nos fortalece, falamos de alguém que revive a nossa fé e alguém que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, assim como está escrito em Romanos 8, verso 26. Quando o assunto é transformação, a inspiração novamente esclarece, no livro Conselhos sobre Educação, que o Espírito Santo está em atividade. E ela diz que instrumentalidades divinas, combinando-se com as humanas, na remodelação do caráter. Veja, queridos, Deus opera no interior e nós cooperamos com Ele no exterior. É uma parceria divino-humana. E então, meus irmãos, vem aqui uma das declarações mais impactantes. No livro A Ciência do Bom Viver, Ellen White afirma que não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que oferece margem à operação do Espírito Santo. Você consegue entender isso? Ela está falando de mim e de você. Se nós dermos espaço para a operação do Espírito Santo, não há limites, não há restrições, não há fronteiras. Quando o Espírito Santo governa, meus irmãos, a vida ganha poder, a vida ganha clareza, a vida ganha propósito. E não há nada pior nessa vida do que viver sem conhecer o seu propósito. Todos esses textos, queridos, nos mostraram de forma inequívoca que o Espírito Santo é uma pessoa, como pessoa ele é uma pessoa divina e ele é essencial na nossa vida. Ter o Espírito Santo, meus irmãos, não é opcional, não é secundário, não é acessório, não é algo que se der está bom, mas se não der também não tem problema. Ele é o dom mais importante concedido à igreja. E nesse momento eu preciso fazer um apelo para você. Por tudo isso que foi falado aqui, precisamos buscar a companhia do Espírito Santo diariamente.
conscientemente, intencionalmente, queridos. Não apenas em momentos especiais, não apenas durante 10 dias no ano, mas em todos os dias, em todas as decisões, em todas as áreas da nossa vida. Que essa seja a nossa oração nesse momento. Espírito Santo, habita em mim, guia-me, transforma-me, governa a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Se você deseja que essa seja a sua oração, eu quero te convidar nesse momento para fechar os seus olhos, para nós falarmos com Deus. Querido Deus, estamos aqui no começo desse dia, Pai, buscando a Tua presença em nossa vida. Entendemos aqui a importância do Espírito Santo, o dom maravilhoso que o Senhor nos concede, Pai, e nós te pedimos, inunde a nossa vida com esse dom. Permita que o Espírito Santo tome conta de cada parte do nosso ser e que ele governe os nossos pensamentos, as nossas decisões e as nossas ações, para que em tudo que nós fizermos, falarmos ou pensarmos, nós estejamos dando glória e honra ao Teu nome. Que através do poder do Espírito Santo, o Senhor nos use para salvar pessoas neste mundo, para ter um reavivamento verdadeiro, para preparar pessoas para a sua breve volta, Pai. E que assim o Espírito Santo continue nos conduzindo, dizendo para nós, este é o caminho, andai por ele. Cuide de todos nós, nos dê um bom dia na Tua companhia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor sobre ti levanta.